Olá, alunos. Vamos iniciar a correção da aula de matemática realizada essa semana. Essa semana nós falamos a respeito de sistema, né? Identificamos como reconhecer um sistema simples, um sistema de nível médio, né? E um sistema difícil. Eu passei algumas atividades para vocês, fiz alguns modelos de resolução, né? E agora é hora da gente comprovar realmente se vocês conseguiram entender esse contexto ou se ainda temos algumas dificuldades com relação ao conteúdo, ok? Então, no nosso primeiro quesito, nós iríamos verificar se 5 e menos 3 são os pares ordenados que correspondem à solução desse sistema que nós temos aqui abaixo, né? Um sistema de nível médio, onde eu tenho a primeira equação simples e a segunda equação difícil, né? E aí, obviamente, como eu tenho a opção de escolha, eu posso começar tanto pela segunda como pela primeira, né? Eu escolho qual das equações eu vou iniciar o meu trabalho. Como a primeira é fácil e a segunda é difícil, a gente vai começar, obviamente, pela primeira, né? Então, o nosso primeiro passo é copiar a nossa equação, identificando que equação é essa. Na sequência, nós vamos isolar a primeira letra que aparece, certo? E a outra letra que estiver na sequência vai para junto do número, né? Como ele era positivo, ele fica negativo, certo? Chegando nesse ponto, nós já achamos o valor temporário de x. Então, a partir daqui, eu já posso parar com o cálculo de x e vou para a minha segunda equação, certo? Para identificar aqui o valor de y, né? Para que depois que a gente finalizar esse cálculo, eu possa voltar e concluir o valor de x, certo? Então, nosso primeiro passo é olhar o nosso sistema, identificar qual das equações apresentadas é a mais fácil, para direcionar por onde nós vamos começar. Eu isolo a primeira letra e todo o restante vai para depois do sinal de igual. Isso é a identificação do nosso valor temporário da primeira letra que nós estejamos trabalhando. Depois, a gente vai para a segunda equação e vai fazer a substituição. Então, como aqui o que a gente identificou foi o valor temporário de x, eu vou substituir aqui no lugar de x. Então, eu tenho 3x, então fica 3 vezes 2 menos y, que é o valor temporário de x que nós encontramos. Continuo copiando, mais 2y, que é igual a 9. Aqui nós temos uma propriedade distributiva para realizar. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes y, 3y. Mais 2y, que é igual a 9. Aqui a gente faz a nossa operação, que eles já estão nos seus devidos lugares, né? Se eu devo R$ 3 e paguei 2, eu ainda fico devendo 1. 9 está no seu lugar certo, a gente vai buscar o 6, que é número, e o correto é que ele esteja junto do 9. Como aqui ele é mais, ele fica menos. Menos y é igual de 9. Eu tiro 6, me sobram 3. Agora, eu preciso saber que esse sinal negativo não pode ficar na letra, tá certo? Então, aqui a gente faz um jogo de sinal, menos com mais é menos. O sinal sempre fica no número, nunca na letra, tá certo? Então, aqui eu já identifiquei o valor de y, a gente volta agora para finalizar o valor de x. Ou seja, no lugar de y, a gente vai substituir por menos 3, ok? 2 menos menos 3. Menos com menos é mais. E 2 mais 3 são 5. Significa dizer que sim, o par ordenado 5 e menos 3 é a solução desse sistema de equação, ok? Vamos agora para o nosso segundo, né, onde a gente ia fazer a análise das imagens, a gente ia montar o sistema, eu expliquei bem direitinho cada um desses sistemas a vocês. E agora vamos montar, né? A nossa primeira equação seria x, que é o que representa o mamão, que é igual a maçã, que é y mais 100. Seria essa, x é igual a y mais 100. Na segunda equação, x mais y seria igual a 440, né? Então, a gente debateu bastante sobre isso. Aqui nós temos um sistema de equação simples, porque as duas primeiras letras das equações estão sozinhas. Então, isso caracteriza que ele é um sistema simples, que as duas equações são fáceis, não é? Porém, entretanto,
Na primeira equação, o valor de x já está pronto. Ele já está separado, eu já tenho o valor temporário para ele. Então, obviamente, eu vou começar por ele, porque ele realmente já está pronto. Eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso reescrevê-lo aqui embaixo, né? X é igual a y mais 100. Esse é o valor de x temporário, enquanto a gente descobre o seu valor real. Então, automaticamente, a gente já vai para a segunda equação, onde no lugar de x a gente vai colocar y mais 100 mais y, que é igual a 440, né? Aqui a gente já pode somar, y mais y é 2y, 440 está ok, e esse 100, que é positivo, vai lá para o outro lado e fica negativo. 2y é igual de 440, eu tiro 100 e me sobra 340. Agora é hora de isolar a letra, né? Esse y tem que ficar sozinho. Y é igual a 340, o número que acompanha a letra desce para dividir. 340 dividido por 2, 750. Significa dizer que a nossa maçã pesa 170 gramas. Agora que eu já sei o valor de y, a gente volta para descobrir o valor de x. Então, eu tenho y mais 100, que seria 170 mais 100. O valor de x seria de 250 gramas. Então, significa dizer que o meu mamão pesa 270 gramas, a minha maçã 170. Então, você volta lá nas alternativas e marca o x, onde nós temos o mamão pesando 270 gramas e a maçã 170. Eu espero sinceramente que vocês tenham conseguido fazer e acertar esses cálculos de sistema, tá bom? Agora, no nosso terceiro quesito, nós temos aqui as três evoluções de um sistema de equação. Um sistema de equação fácil, um sistema de equação médio, onde eu tenho uma fácil e uma difícil, e um sistema de equação difícil, onde as duas equações são difíceis, né? Vamos descobrir qual é o valor de xy em cada uma das situações. Né? O nosso primeiro, a nossa letra A, é um sistema de equação simples, né? É o mais fácil que nós temos, mas na minha primeira equação, o valor de x também já está pronto, né? Então, obviamente, eu vou começar com ele, porque eu não preciso fazer nada. Só preciso copiá-lo novamente, porque aqui eu já estou dizendo que x é igual a 5y. Então, aqui ele já está pronto, não precisa transportar ninguém, isolar ninguém, ele já está pronto, tá? Vamos para a segunda equação, onde a gente tem x mais y, que é igual a 12. O valor de x que a gente encontrou temporariamente é 5y, mais y, que é igual a 12. 5 mais 1, 6. Y, que é igual a 12. Agora é hora de isolar a letra. Y é igual a 12. O número que acompanha a letra desce para dividir. E 12 dividido por 6 é igual a 2. Então, já achamos aqui o nosso valor de y. E aí, a gente volta para substituir. Como x era 5y e a gente sabe que y vale 2, então agora é 5 vezes 2. Significa dizer que o nosso valor de x é 10, né? Então, os pares ordenados, que são solução desse sistema, é 10 e 2, ok? Vamos agora para o nosso sistema de letra B, o nosso sistema de nível médio, onde eu tenho uma equação fácil e uma difícil. Obviamente, eu vou começar pela fácil, não é isso? Então, a gente vai isolar aqui a nossa primeira letra, que é x, que é igual a 10, e o y, que era negativo, fica positivo. Então, aqui nós já encontramos o valor temporário de x. Vamos para a nossa segunda equação. Como eu tenho 2x aqui, a substituição fica dessa forma. 2 vezes, quem é o valor de x? 10 mais y, continua copiando, mais 3y, que é igual a 10. 10 vezes 2 dá 20, e 2 vezes y é igual a 2y, mais 3y, que é igual a 10. 2 mais 3 são 5, que é igual a 10. 20 era positivo, fica negativo. Aqui eu já isolei, né, a letra e já fiz a resolução. Veja, dos R$ 20 que eu estou devendo lá na farmácia, eu paguei R$ 10, então eu ainda estou devendo 10. Então, se está negativo, permanece.
O número que acompanha a letra desce para dividir, né? Então, eu tenho 10 dividido por 5 vai dar menos 2, né? Por conta do sinal que nós temos aqui. Então, aqui nós já encontramos o valor de y. A gente volta agora para descobrir o valor de x. X mais y, que vale menos 2. Fazendo o jogo de sinal, mais com menos. Eita, eu coloquei errado aqui, pessoal. Mais com menos é menos. 10 menos 2 é 8. Se eu tivesse tirado a prova, eu tinha visto que esse resultado estava errado, tá vendo? Eu fiz o jogo de sinal e me confundi. Então, significa dizer que o sistema, o coordenado que corresponde à correção para esse sistema seria menos 2 e 8, ok? Consertem aí para mim, por favor. Vamos para a nossa terceira equação, nosso terceiro sistema, onde as duas equações são difíceis, né? Então, tanto faz por onde você vai começar. Você vai começar pela primeira, se você vai começar pela segunda, porque o grau de dificuldade é o mesmo, tá bom? Então, eu vou começar pela primeira. Eu tenho 2x mais y, que é igual a 7. Eu vou isolar a primeira letra, então vai ficar 2x, que é igual a 7, menos y. E agora eu quero o x sozinho. Então, esse número que estava acompanhando a letra, ele vai descer para dividir. Então, x vai ser igual a 7 menos y dividido por 2, correto? Aqui a gente já achou o nosso valor temporário de x e a gente vai para a nossa segunda equação. 5x menos 2y, que é igual a menos 5. Então, aqui eu tenho 5 vezes, quem é x? 7 menos y dividido por 2, menos 2y igual a menos 5. Nós temos uma distributiva aqui para realizar. 5 vezes 7 são 35. 5 vezes y, 5y, né? 1 vezes 2 é 2 para cada um dos elementos. Menos 2y igual a menos 5. Como eu tenho uma operação matemática que envolve fração e inteiro, eu preciso transformar todo mundo em fração, já que as frações não podem ser transformadas em inteiro, porque 5 não se divide em partes iguais por 2, muito menos 35 também não se divide em partes iguais por 2. Então, por isso, já que eu não posso transformar a fração no inteiro, eu transformo o inteiro em fração. E aí eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 2 e de 1, que vai dar 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes 35 é 35. 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes 5y, 5y. 2 dividido por 1 é igual a 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 5, 10. A partir do momento que eu faço o mínimo múltiplo comum e faço multiplicação, faço divisão e multiplicação, os nossos denominadores deixam agora de existir, ficando apenas os nossos numeradores, correto? Então, a gente tem aqui, ó, antes de calcular, eu preferi organizar. Então, menos 5y, menos 4y, que é igual a menos 10, e 35, que eu fui buscar, que era positivo, ficou negativo. Se eu devo 5 e devo 4, eu devo 9. Se eu devo 10 e devo 35, eu devo 45. Então, aqui a gente já pode fazer o jogo de sinal. Menos com menos é mais. Eu isolo essa letra. Y é igual a 45. O número que acompanha a letra desce para dividir. 45 dividido por 9 é igual a 5. 5 vezes 9 são 45. E agora que a gente sabe quanto vale o y, a gente volta para descobrir o valor de x. Eu tenho 7 menos 5 dividido por 2. 7 menos 5 é 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1, certo? Então, aqui se a gente quiser descobrir se o nosso sistema está certo, que se eu tivesse feito isso no cálculo anterior, eu tinha visto que eu tinha me confundido, né? Então, 2 vezes x mais y igual a 7. 2 vezes x, que é 1. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 5 são 7. Entendeu? Então, aí é uma forma da gente identificar se o nosso trabalho realmente está certo. A gente tem uma segurança.
e não cometer os erros como eu cometi no cálculo anterior, tá vendo? Então, se eu tivesse tirado a prova, que é uma coisa rapidinha, de cabeça você faz, eu teria identificado que no B eu tinha colocado, em vez de subtrair, eu teria somado. Então, eu teria percebido esse erro. Né? Mas eu não tirei a prova, só vim perceber o erro quando eu fui corrigir para vocês. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de matemática da semana. Continuem focados nos estudos. A gente se vê semana que vem.